Olá, tudo bem? Vamos a mais uma aula? Agora vamos de história. Vamos lá? Assim como em geografia e ciências, eu passei um questionário para a gente fixar o conteúdo que a gente viu na aula passada, ok? As páginas que nós usamos foram as páginas que nós usamos na aula passada. E o questionário são sobre essas páginas, são páginas 218 até 225, tá bom? Vamos lá? Número 1. Escreva com suas palavras o significado de diversidade. Você pode escrever da maneira como você desejar, tá? Mas o que é diversidade? Diversidade é o que é diferente, né, gente? É o que representa aspectos, qualidades, maneiras, tipos diferentes, tipos diversos. Isso é diversidade. Diversidade, por exemplo, de opiniões. Eu tenho uma opinião, você tem outra, o outro pensa outro, o fulano pensa outro. Diversidade de opiniões. Isso é diversidade. Diversidade de raças. Tem o negro, tem o branco, tem o índio, tem o amarelo, tem o pardo. Diversidade. São as diferenças. E diferenças essas que têm que ser sempre respeitadas. Então você vai escrever com suas palavras o que é diversidade. Número 2. As primeiras cidades brasileiras foram fundadas pelos portugueses, né? Aí você vai falar, tia, mas os índios já estavam aqui. Sim, os índios já estavam aqui, eles já tinham as tribos deles, né? Mas não eram denominadas cidades. Então foram os portugueses que fundaram as primeiras cidades. 3. Conforme índios e portugueses conviviam um com o outro, aprenderam costumes um do outro, certo? Hábitos novos. Escreva o que se pede. Letra A. Dê exemplos de hábitos que os portugueses aprenderam com os índios. Né? Eram povos totalmente diferentes. As pessoas que estavam aqui, os índios, e chegaram os portugueses com costumes, com manias, né? Totalmente diferentes. Cultura diferente. E começaram a viver juntos ali, ó. Começaram a conviver no dia a dia juntos. Então é inevitável que a gente não aprenda, né? A gente aprende os costumes do outro. Então, na letra A, a gente vai colocar o que os portugueses aprenderam com os índios. Primeira coisa que eles tiveram que aprender, a língua indígena. Eles não falavam a mesma língua, então eles tiveram que se adaptar àquela nova língua. Então, eles tiveram que aprender a língua indígena. Segunda coisa que é uma delícia, dormir em redes. Delícia, né? Aprenderam a pescar, aprenderam a caçar, né? E aprenderam a comer mandioca. Isso é um exemplo, né? Tem outros alimentos que os índios cultivavam que os portugueses aprenderam também. Aí na letra B é o contrário. O que os índios aprenderam com os portugueses? Falar português, né? Também. Um teve que aprender a língua do outro, então aprenderam a falar português, aprenderam a vestir roupas, né? Os índios andavam ou pelados ou com aquelas tanguinhas feitas de plantas, né? Então eles aprenderam a usar roupas mesmo. Aprenderam a comer de garfo e faca, que provavelmente era algo que não existia aqui e os portugueses trouxeram. Aprenderam a assistir missas, porque os índios tinham a crença deles, mas não era aquela coisa de assistir missas, foi algo que os portugueses trouxeram. Lembra que teve uma aula que a gente falou que vinham para cá padres, né? Pessoas para evangelizar os índios? Então, os portugueses ensinaram aos índios a religião deles. E aprenderam também a usar armas de fogo. As armas do índio não eram armas de fogo, né? A gente já viu diversas vezes, é uma lança, né? Um arco e flecha. Mas os portugueses ensinaram eles a usarem a arma de fogo. 4. Além de pescar, criar animais, os índios coletam frutas e diversos tipos de alimentos que plantam em suas rochas. Aí tem aí 2 exemplos e você vai ter que marcar o X em que tipo de alimentos que eles plantavam. Primeiro, amendoim, aipim, milho e batata. No segundo, arroz, feijão, amendoim e goiaba. O que é? Tem lá no livro até o desenho deles, dos alimentos, lembra? É o primeiro, amendoim, aipim, milho e batata. Alguns exemplos de alimentos que os índios cultivavam são esses. Alguns, né, gente? Não são todos. Número 5. Muitas palavras do nosso vocabulário são de origem indígena.
Escreva o nome de 3 palavras. Você pode pesquisar no Google, alguma palavra. Pode ver no livro também. Eu vou falar algumas para vocês. Vocês não precisam escrever as que eu vou falar, tá? Eu vou falar até mais de 3. Ó, mingau, uma palavra indígena, catapora, carioca, peteca, tamanduá. Te falei 5 indígenas, hein? Palavras que a gente usa direto e a gente nem imagina que é indígena, né? Pois é, mas são de origem indígena. Número 6. Numere corretamente. Aí tem aí, vamos botar número 1 para liberdade. Número 2 para escravidão. Vamos lá, primeiro parêntese. É quando uma pessoa é escravizada e está sob domínio de outra pessoa. Isso é o quê? Liberdade ou escravidão? Escravidão, né? A gente sabe que a influência africana, né? Os africanos vieram para o Brasil, mas eles não vieram por livre e espontânea vontade. Eles vieram porque os portugueses trouxeram eles obrigados para trabalharem aqui no Brasil. Então, como eles vieram obrigados, eles eram escravos. Eles vieram na condição de escravos, né? Foi onde teve a escravidão. Então, eles não tinham o direito da liberdade, eles não tinham o direito de ir e vir, né? Para você trabalhar hoje em dia, a gente tem que receber um salário, uma recompensa. Eles não tinham isso, trabalhavam sem receber nada. Então é isso, é quando a pessoa não tem a liberdade. Se chama escravidão. E no segundo, é quando a pessoa é livre para fazer o que quiser. Aí é liberdade. Então no número 6, primeiro é o 2, depois é o 1. Número 7. Há 300 anos atrás, o Brasil recebeu povos de diferentes lugares da África. Esses povos vieram como o quê? Acabei de falar em cima também, né? Escravizados. Agora o número 8. Escreva o nome de instrumentos de origem africana. Como os africanos vieram para cá como escravo, eles trouxeram junto de si a sua cultura também, né? Os seus costumes. E nada mais justo, né? Nada além do normal, de que ficasse aqui na nossa cultura coisas que os africanos trouxeram. Então nós temos hoje comidas, palavras, instrumentos, danças, costumes, festas de origem africana, né? Já que eles vieram para cá e trouxeram a cultura deles e nós aprendemos e utilizamos até hoje. Então, aí no número 8, ele pede para escrever 3 instrumentos de origem africana. Nós vimos lá no livro. Lá no livro tinham 3. Tinha o berimbau, que é com ele que se faz a capoeira, né? Capoeira é de origem africana. Tem o afoxé e tem o agogô. 9. A culinária brasileira, principalmente a do Nordeste, foi influenciada na cultura africana, né? São comidas africanas que tem aqui. Vocês tiveram que desembaralhar as letras, lembra? Para descobrir algumas comidas. Tem o acarajé, tem o vatapá, não tem? Tem mais outras 2 que eu não tô me lembrando agora, eu não tô com o livro aqui na minha mão. Mas são comidas de origem africana. E número 10. Escreva palavras de origem africana. E aí, gente? Pode pesquisar, pode procurar no livro e eu também vou falar algumas, porque eu não me aguento. Farofa, caçula, cafuné, moleque, cachimbo. Algumas palavras de origem africana. E é isso. Terminamos o questionário. Na aula que vem a gente continua o capítulo, tá bom? Bom estudo para vocês. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas se tiver ficado, a gente conversa na aula online. Beijo!